Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje nós vamos falar sobre a história do Brasil e Portugal, dois países em um. Você já conhece o Mundo DNA? O Mundo DNA é um laboratório digital especializado em análises genéticas de ancestralidade, busca parental, saúde e compatibilidade farmacológica. Você que já fez algum teste de DNA para ancestralidade pode baixar os seus dados da empresa onde testou e fazer upload na plataforma do Mundo DNA para conhecer o seu DNA muito mais a fundo. O seu teste de DNA não é completo sem a análise do Mundo DNA. Saiba mais em mundodna.com.br, uma empresa parceira do canal Genealogia. Olá pessoal, conforme eu disse, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a história do Brasil e do Portugal, dois países em um. Vou tentar trazer aqui para vocês a luz do conhecimento histórico e dos fatos que ocorreram ao desenrolar do período de colonização, ou seja, em que os portugueses começaram a ir para o Brasil e a construir cidades, a dividir as capitanias e assim por diante, e como o Brasil pode ser considerado como não foi uma colônia de Portugal, mas sim o Brasil foi parte de Portugal. Até mesmo no período de Império, era o Império do Brasil, Portugal e Algarve. Alguns períodos históricos demonstram, então, uma relação muito mais profunda entre Brasil e Portugal do que apenas uma colônia de exploração, como muitos gostam e passam para nós a nossa visão de que Portugal teria vindo para o Brasil só apenas para explorar e mais nada. E não foi bem assim que a história se desenvolveu. Vamos falar aqui um pouco sobre o processo histórico da relação entre Brasil e Portugal. Uma pequena retrospectiva. Então, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, terra de Veracruz, assim identificada nas primeiras letras descritas por Pero Vaz de Caminha. Ali começa a trajetória, então, contada da história do Brasil, em que o Brasil passa a ser descoberto pelos portugueses no período de 1500 e que, a partir daí, passa a ser uma colônia de exploração, primeiro de pau-brasil, depois de minérios, como o ouro, e, mais tarde, ao desenvolver do século XVI, XVII, XVIII, a questão da cana-de-açúcar. Estes são um fator histórico sabidamente reconhecidos dentro da história do Brasil, no período que é identificado como a colonização do Brasil. Fato histórico importante. Existe um divisor de água fundamental dentro da história do Brasil. Foi o período em que Napoleão invade Portugal em 1807, isso já século XIX. Em 1807, as investidas do Império de Napoleão contra Portugal, pois Portugal teria feito um acordo de não bloqueio marítimo conforme Napoleão queria que fosse feito com a Inglaterra. Sendo assim, Portugal foi invadido por Napoleão por 3 vezes. A família imperial portuguesa, os Orleans de Bragança, Dom João VI, a corte e grande parte dos oficiais de alto comando das Forças Armadas, da Marinha Imperial e do Exército Imperial Português foram ao Brasil. O Brasil de colônia passa a ser capital de império. O Brasil, então, deixou de ser uma colônia, um mero local onde era explorado, para ser Portugal. O Brasil passa, então, a ser território português. Este fato histórico muitas vezes não é levado em consideração, ou seja, no período em que o Brasil passa a ser a metrópole, a capital do império, ali passa a ser
a zona de retaguarda de Portugal. Inclusive, para a resistência portuguesa, isso foi fundamental para a manutenção do poder no Estado português. Então, Portugal e Brasil se tornam um único reino, um único império. E o Brasil, sim, o Brasil era Portugal. O Brasil não era colônia de Portugal. O Brasil era de fato Portugal, um reino unido. O princípio de Reino Unido se diz a partir de estados que formam uma grande nação. O gentílico brasileiro, ele surge a partir da profissão daquele que explora o pau-brasil, o trabalhador. Quando a gente fala sufixo eiro, por exemplo, pedreiro, padeiro, carpinteiro, então é um sufixo que dá dado ao nome de uma profissão. Então quem trabalhava com a retirada do pau-brasil, quem trabalhava como pau-brasil era o brasileiro. A partir da independência do Brasil, passou então a ser identificado quem nascia na terra do Brasil como brasileiro. Bom, voltando à questão do Império Brasil-Portugal. Brasil, então, a partir da chegada da família imperial ao Brasil, e o Brasil passando a ser a capital do Império, o Rio de Janeiro passando a ser a capital da metrópole, pois Portugal estava invadido por Napoleão Bonaparte e suas tropas. Neste período, o Brasil então passa a ser então Portugal. Bom, sabendo disso, é importante entendermos o contexto e a importância do Brasil para a manutenção do poder em Portugal, para a resistência contra as tropas de Napoleão e depois, no desfecho, quando Dom Pedro I volta a Portugal por exigência do povo após as invasões, o que acontece com o Brasil. Quando Dom Pedro I volta a Portugal e deixa no Brasil o seu filho, Dom Pedro II, ainda criança, e um período de 3 regências se segue. Os regentes, o período regencial foi o período entre a saída de Dom Pedro I e volta para Portugal e a maioridade de Dom Pedro II. Ali nasce a Casa Real do Brasil, os Orleans de Bragança, que inclusive até hoje existe e são, naturalmente, os herdeiros do trono do Brasil. Com base em toda essa conjuntura histórica, podemos observar que o Brasil é historicamente parte de Portugal desde o início do processo de descoberta. No Brasil e em Portugal, se você viajar pelas cidades históricas, pelos centros históricos de Portugal e for para os centros históricos do Brasil, você vê a forte relação da estrutura do país, a forte relação histórica do país com base na arquitetura, com base nos fatores que envolvem. Claro, o Brasil é um país que depois, ao século XIX, passou por vários fluxos imigratórios e de várias contribuições de vários países, vários povos do mundo. Mas, essencialmente, o brasileiro é de origem portuguesa. Pode-se ver isso pelo nome, não só pela língua falada, pelo português do Brasil, mas pelos sobrenomes, que em Portugal se conhece como apelido, que é o nome de família. Todos têm uma relação forte. Geneticamente, esse canal é canal Genealogia e Genética em Foco. A gente pode perceber, principalmente nas linhagens patrilinear, a forte presença de DNA ibérico, dos índices de prevalência de DNA paterno, a maior parte é ibérico e muitos presentes ao norte de Portugal. Geneticamente, o brasileiro tem uma grande carga genética ibérica, isso grande parte vindo da região, da porção da Península Ibérica onde está Portugal. Então, uma relação de irmandade,
uma relação de história comum existe entre os dois países. Os dois países foram e acabam em algum momento histórico sendo um, pois tem a mesma trajetória. E o Brasil foi fundamental para Portugal durante o período da invasão de Napoleão, não só para abrigar a família real e a corte, que fugiu de Portugal estrategicamente, pois Napoleão queria capturar a família real e subjugar, e para isso a decisão de Dom João VI foi ir para o Brasil, pôr a capital do Império lá e poder, a partir do Brasil, fazer e comandar a resistência em Portugal contra as tropas de Napoleão. Logo, pode-se dizer que o Brasil foi a zona de retaguarda de Portugal durante a ocupação das tropas de Napoleão. Isso foi fundamental para a independência do país, a liberdade e a expulsão dos invasores naquele período, 1807, 9, 11, que foram os grandes períodos de invasão pontual causadas pelas tropas vindas de Napoleão Bonaparte. Para entender então a relação entre Brasil e Portugal, a sua história não se baseia apenas no descobrimento, mas em uma linha de eventos históricos que vão desde o descobrimento, a invasão de Portugal por Napoleão, conforme já expliquei, e as imigrações do século XIX e XX de famílias de Portugal que vieram tanto dos Açores quanto do Portugal continental, a partir das necessidades que Portugal enfrentou no período do século XIX e século XX. Então, a relação entre os dois países é uma relação histórica contínua e presente. Por isso eu digo, em geral, pelo menos 70% da população brasileira, se não é filho, é neto de português. Se não é neto, é bisneto. Se não é bisneto, é trineto. Se não é trineto, é tetraneto. Se não é tetraneto, é pentaneto. Em algum momento, se ele avançar na genealogia dele, ele vai encontrar um antepassado português. E se esse brasileiro tiver origem colonial, não vai ser nem um só português, vão ser vários antepassados portugueses. É importante relembrar isso dentro do conceito histórico da formação do Brasil. E na genealogia genética, quando vamos observar a contribuição ibérica da costa portuguesa, ou seja, da região ibérica presente à região de Portugal, a contribuição genética do povo brasileiro varia entre 40% a 70%. Sendo assim, podemos falar que Brasil e Portugal têm uma relação forte. O Brasil não foi apenas uma colônia de Portugal. O Brasil foi Portugal. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.